É uma das forças mais poderosas do planeta. Tão quente que nada consegue sobreviver a ela. Tão volátil que explode dos recessos mais profundos do nosso planeta. Para armazená-la, os cientistas sonharam por muito tempo com uma nova forma radical de tecnologia ecológica que transformasse isso nisso. Agora, na remota região florestal da Califórnia, no Vale Rhine da França e na remota ilha no norte do Atlântico, esse sonho está a ponto de virar realidade. Ela tem o maior potencial de fornecimento de energia renovável para o mundo todo. Se der certo, as usinas elétricas poluidoras podem virar coisa do passado. Bem-vindo à fronteira geotérmica. Obras incríveis. O poder da energia geotérmica. Faz menos 1 grau Celsius no poço número 26, 40 quilômetros a leste de Reykjavik, na Islândia. Os engenheiros têm que enfrentar tais condições enquanto a perfuratriz alcança a profundidade de 2 quilômetros. Eles estão trabalhando nisso há 6 dias sem parar. Por mais de 100 anos, a maioria das perfurações em profundidade geraram poços de petróleo. Mas, se os engenheiros aqui perfurarem a uma profundidade maior ainda, eles podem alcançar algo mais valioso: água superaquecida. É o combustível de uma tecnologia radical que transforma o calor da Terra em eletricidade. Se a energia geotérmica der certo, pode causar uma revolução energética e reduzir de maneira drástica nossa dependência do combustível fóssil. Como esses trabalhadores puderam comprovar, achar água quente debaixo da superfície da Terra não é tarefa fácil. Procurar sistemas geotérmicos a profundidades consideráveis é muito parecido com procurar uma agulha no palheiro. Eles têm que achar essa agulha depressa, porque esse tipo de equipamento pode custar até 40 mil euros por dia. O Poço 26 é um projeto experimental, com muitas expectativas com relação ao resultado. Se forem encontrados grandes depósitos de água quente nessa região, várias usinas geotérmicas high-tech vão ser construídas, como no complexo vizinho de Hellishead. A função principal dos poços e usinas elétricas é localizar e armazenar o calor que vem de dentro da Terra. Um processo que recebe pouca atenção da imprensa e a maioria não sabe nada a respeito. Escondido bem debaixo da superfície do planeta fica o manto. Aqui, o magma agita rochas superaquecidas que esquentam bolsões de água subterrânea, fazendo a pressão subir como uma chaleira. Se houver uma fenda, o resultado será este: geysers, fumarolas. E quando o magma sobe para a superfície, vulcões espetaculares. Se os engenheiros perfurarem bem fundo neste subterrâneo aquecido, vão encontrar os ingredientes necessários para gerar eletricidade. Existem 3 elementos para achar uma fonte geotérmica: rochas quentes para aquecer a água em primeiro lugar nas rochas. Depois precisamos de fissuras que permitam a saída da água quente de onde ela está sendo aquecida para a superfície. Se as perfuratrizes atingirem a água a 300 graus Celsius ou superior, é isto que vai sair. Uma torrente de vapor capaz de virar uma turbina e gerar eletricidade no que antes seria uma usina elétrica tradicional. Desde que o Laboratório Nacional de Los Alamos começou a alavancar a tecnologia geotérmica nos anos 70, seus proponentes a consideraram a prova cabal da energia ecológica. Se o projeto funcionar como deve, vai gerar eletricidade de uma fonte livre de energia sem poluentes nocivos e a emissão de gases de efeito estufa será insignificante.
E diferente das outras tecnologias renováveis como energia solar, que não funciona quando não tem sol, e a energia eólica, que para quando o vento não sopra, a energia geotérmica gera eletricidade sem parar. A energia geotérmica tem o maior potencial para fornecer uma significativa quantidade adicional de energia elétrica para o mundo. No entanto, esta tecnologia, que aparenta ser tão potente, permanece desconhecida do público em geral. Ainda existem complicações a serem resolvidas antes que a energia geotérmica possa cumprir com sua promessa. De volta à perfuratriz do Poço 26, as notícias que vêm dele não são boas. As amostras de rocha coletadas do subterrâneo revelam problemas com as fissuras, pequenas rachaduras que parecem veias, que mantêm a água superaquecida subterrânea. Parece não haver muitas fissuras, mas isso pode mudar. Nós estamos tentando perfurar mais fundo e descobrir se aparecem fendas. Muito embora este poço esteja tendo dificuldade para chegar até as águas a altas temperaturas, a Islândia tem as mais acessíveis fontes geotérmicas do planeta. Isso acontece porque ela está situada sobre um dos locais quentes mais voláteis do mundo, a dorsal mesoatlântica ou crista oceânica do Atlântico. Ao longo da fratura de 65 mil quilômetros, as placas norte-americana e euroasiática se afastam quase 2,5 centímetros anualmente. Com o magma e os lençóis subterrâneos se aproximando da superfície, o calor vai ficando mais acessível. No passado, a Islândia era conhecida pelos vulcões, glaciares e a estrela do rock, Björk. Mas hoje em dia, este país numa ilha remota tem outro motivo para ser famoso. É um dos países mais ecológicos que existe. Se estiver procurando por uma fábrica movida a petróleo ou carvão na Islândia, está sem sorte. Quase 100% da eletricidade dos islandeses vem de usinas hidrelétricas e geotérmicas não poluentes. Quase 90% das casas são aquecidas com energia geotérmica. Apesar de viver em um dos lugares mais frios do planeta, o islandês comum paga menos pela eletricidade do que os habitantes dos países nórdicos. A energia geotérmica é barata e também é simples. As residências de Reykjavik não precisam de aquecedores de água. É só virar a torneira e sairá água quente proveniente da usina a 27 quilômetros de distância dali. Demorou quase 40 anos para conseguirmos água quente suficiente e colocar os canos em todas as casas de Reykjavik, mas desde então é uma das cidades mais limpas do mundo. Mas os islandeses não só dependem da energia geotérmica em casa. Tudo, desde piscinas a spas, calçadas, entrada para carros, estufas. As águas são aquecidas com as fontes geotérmicas baratas. Para atender a crescente demanda por eletricidade, Reykjavik, na Islândia, está construindo Hellisheed, sua mais nova usina. Quando concluída em 2010, será uma das maiores usinas geotérmicas do mundo. Comporta turbinas que fornecem eletricidade para 90 mil casas e foi projetada para ser uma plataforma para a energia geotérmica não só na Islândia, mas para todas as nações. Hellisheed, como outras usinas geotérmicas, emite quase nenhum poluente para o ar ou para o solo e só depende de uma fonte de energia renovável. A exploração dos vastos recursos subterrâneos da Islândia tornou-a, em essência, a Arábia Saudita da energia geotérmica. Alguns acreditam que se todas as nações do mundo seguirem os passos da Islândia, carvão, petróleo e usinas nucleares poluentes seriam um assunto do passado. Eu acho que seria bom para todos os países. Se não acredita em nós, então venha até aqui. Passe alguns dias e verá que é muito estável. Seguro, bom para a ecologia e barato.
Mas existem alguns problemas. Para começar, nem todo mundo vive em cima de um vulcão. Ao contrário das instalações eólicas e solares que podem ser construídas em qualquer lugar, as usinas geotérmicas só podem ser construídas em zonas geológicas propícias, que só ocorrem em menos de 10% do planeta. A Islândia é especial porque ela possui uma quantidade significativa de fontes geotérmicas facilmente encontráveis e comprováveis. Em segundo lugar, mesmo em zonas propícias como a Islândia, os engenheiros têm que lidar com o desafio técnico mais difícil no que se refere à energia geotérmica, as perfurações. Isso porque todos os empreendimentos geotérmicos de risco bem-sucedidos requerem 3 fatores essenciais: rochas quentes, água e grande proximidade da fonte. Um projeto como esse tinha todos esses 3 elementos e estava sendo bem-sucedido. Porém, descobriram da pior maneira possível que, assim como o seu primo poluente, o petróleo, as fontes geotérmicas não duram para sempre. Escondidos nas montanhas do norte da Califórnia, quase 120 quilômetros ao norte de São Francisco, estão os geysers, uma das maiores fontes geotérmicas do mundo. O que parece uma área salvaguardada pela natureza é, na verdade, um complexo de usinas de 48 quilômetros quadrados, o maior e mais potente já construído. Neste lugar, 22 usinas individuais de diversas companhias energéticas diferentes geram quase 3 vezes mais energia do que todas as usinas geotérmicas da Islândia juntas. Como na Islândia, os geysers ficam em cima de uma área geológica especial, por onde passam as famosas falhas geológicas da Califórnia. Aqui, grandes quantidades de calor sobem para a superfície, onde estão disponíveis para sondagem. Mais importante ainda, sob os geysers, há grande quantidade de água subterrânea. O que temos aqui é uma das regiões termais nos geysers. Temos nascentes aquecidas e fumarolas. O solo é bem quente ao toque. Até terem perfurado bem fundo, eles não tinham noção de que havia esse reservatório tão grande embaixo. Só que, ao contrário da Islândia, onde a água quente sai dos poços geotérmicos, os geysers produzem vapores. Os geysers agora têm mais de 300 poços. Quando o vapor sobe pelos tubos, um complexo processo transforma esse vapor no estado natural em eletricidade. Em primeiro lugar, o vapor entra na usina através de uma grande tubulação com isolamento e depois desce pelo piso. Passa por um filtro de vapor para garantir que nada prejudique a turbina. Desce e segue na direção da turbina. O vapor entra por 2 lados e se propaga por um conjunto de lâminas rotatórias e estacionárias, que extrai toda a energia do vapor. O vapor faz a turbina girar a 3.000 rotações por minuto, acionando o gerador gigante e produzindo eletricidade pronta para ser distribuída para a população através das linhas de transmissão. Quando o vapor sai da turbina, ele volta ao estado líquido e é enviado para uma enorme torre de resfriamento. Dá para ver as espirais de vapor saindo da torre de resfriamento. Muitas pessoas acham que é fumaça, mas não é. Aquilo ali é vapor de água. Foi só nos anos 70 que a crise do petróleo convenceu diversas companhias públicas e privadas a experimentar a energia geotérmica, uma tecnologia pouco usada na época. No seu pico nos anos 80, os geysers tinham 23 usinas, gerando quase 2.100 megawatts. Mais eletricidade do que qualquer outro campo geotérmico do mundo. E o equivalente a 2 usinas nucleares. Energia suficiente para iluminar a vizinha São Francisco. Os geysers estavam com tudo: rochas quentes, água e um acesso fácil próximo à superfície. Então, na metade dos anos 80, um problema inesperado incapacitou toda a operação. Os vapores de centenas de poços deixaram de fluir.
Eles não haviam dado conta de que o fornecimento de água era limitado. O bom senso diria hoje que eles deviam ter percebido isso. Para onde estava indo a água? Diariamente o vapor estava sendo condensado em milhões de litros de água e passava pelas torres de resfriamento. Uma parte voltou para o solo, mas 80% evaporou. Em um período de 10 anos, a enorme perda de água e vapor fez com que a produção de energia diminuísse em 40%, comprometendo as usinas financeiramente. Os observadores de fora não estavam surpresos com o rumo dos eventos. Na verdade, o que todos estavam esperando quanto à fonte de recursos geotérmicos era que quando a água aquecida secasse, haveria o risco do recurso acabar. As reservas de água que se acumularam ao longo de milhares de anos secaram completamente sem tempo para reposição. As empresas nos geysers estavam com um problema que tecnologias ecológicas como a eólica e a solar nunca tiveram. A fonte era esgotável. Elas decidiram abandonar os geysers ao mesmo tempo. Todas elas, com exceção de uma empresa inovadora que decidiu comprar as outras usinas em declínio. Até 1999, a empresa energética Corporação Calpine havia comprado 19 das 22 usinas falidas, surpreendendo os mais céticos. Só que eles tinham um plano genial para trazer os poços de volta à vida, o que seria impossível em um poço de petróleo. A rocha embaixo continuava quente. Tudo o que eles precisavam era adicionar água em reservatórios vazios de uma fonte externa para gerar mais vapores. Quanto de água? 72 milhões de litros por dia, o bastante para encher 28 piscinas olímpicas. Para resolver o problema, a Calpine desviou água reciclada dos condados vizinhos. Assim, depois de tratada, a água viaja por mais de 100 quilômetros de tubulação até os geysers, onde ela será injetada nos poços e retornando à superfície como vapor. O plano fez cessar o declínio dos geysers, mas a produção hoje em dia chega a menos de 50% desde o seu auge no final dos anos 80. Para manter ou aumentar a produção, os geólogos e engenheiros batalham diariamente para perfurar novos poços. Mas a perfuração oferece grandes obstáculos para a indústria geotérmica. Em um dos sítios mais remotos dos geysers, os engenheiros da Calpine estão perfurando um poço de 3 quilômetros na lateral da montanha. Ao contrário dos equipamentos de petróleo e gás que perfuram através de rochas mais frias e porosas, a energia geotérmica está à procura de rochas puras e duras, que ficam nas profundezas onde está o calor. Na maior parte dos projetos não queremos fraturas, porque com elas se perde todo o fluido que está se colocando no poço para perfurá-lo. Em geotérmica não estamos procurando fraturas, estamos procurando por lugares difíceis para perfurar. Nestas profundidades, o equipamento fica danificado pelas rochas quase impenetráveis, alta pressão e altíssimas temperaturas. Uma das baixas mais comuns e caras são as brocas. Esta é uma broca de 8,5. É o tamanho do típico buraco de produção que perfuramos. Nós a pressionamos para baixo enquanto giramos para cortar a rocha. É muito simples, ela tritura rochas e abre buracos. Brocas, que custam $30 mil cada, costumam quebrar a cada 40 horas, e esse é um trabalho que costuma demorar 4 meses para terminar. Um poço convencional pode custar quase $360 mil só em brocas e perfuração. Quando perfuramos usando esse tampão de cimento, nós vamos sair do buraco e completar o poço. De repente, volta tudo ao normal. Algumas horas depois, as leituras dos sensores presos à extremidade da broca da perfuratriz indicam um pico de alta temperatura. Eles podiam encontrar uma explosão de vapores a qualquer momento. Os vapores vão subir. Energia ecológica. Para os perfuradores é tudo o que importa. Das pequenas fissuras encontradas antes, surgiu um pequeno escoamento de vapor. E depois, eureka! A equipe conseguiu. Eles agem com rapidez para fechar o poço.
Entretanto, parece haver um problema. A equipe de perfuração tinha muitas expectativas para o poço. Nós temos um pouco mais da metade do vapor que estávamos esperando, de vapor limpo. Nós vamos continuar e abrir mais 1.920 metros até o fundo, e quem sabe lá a gente consiga mais vapor. Um dia depois, os engenheiros de perfuração conseguiram liberar o poço e aumentar a produção de vapores, o suficiente para chegar ao objetivo deles de 3 megawatts, que pode iluminar 3.000 residências. Perfurar poços não é só difícil e caro. Quando tiver terminado, eles podem ser perigosos. A 9 quilômetros dali, outra equipe de sondagem acabou de liberar um velho poço. Eles trabalham para uma empresa novata em Geysers, a Bottle Rock. Recentemente, eles adquiriram uma das 22 usinas e, se acharem vapores, ela vai voltar a funcionar pela primeira vez depois de 27 anos. Mas diversos gases voláteis que existem naturalmente no solo estão presos no fundo do poço. Se os perfuradores abrirem um poço, os gases vão escapar para o ar livre e colocar os trabalhadores em risco. O mais perigoso destes gases é o H2S, ou sulfeto de hidrogênio. Quando inalado em grandes quantidades, reduz os sentidos e as vítimas não têm noção de que foram envenenadas. Em média, 8 trabalhadores morrem anualmente só nos Estados Unidos. Para liberar o poço em segurança, a equipe da Bottle Rock vai executar uma manobra difícil e perigosa chamada de explosão de poço. Luke Capuano é o engenheiro-chefe de sondagem da Bottle Rock. Para ele, colocar a usina em operação é mais do que um trabalho. Em 1998, gasolina e petróleo eram baratos e ninguém conseguia ver futuro em uma velha usina geotérmica. Esta usina será destruída. Vão explodi-la com dinamite. Lou, contudo, tinha um sonho. Ele e o sócio acreditaram que havia vapores em Bottle Rock quando outros achavam que não. Sem o apoio de um conglomerado energético como a Calpine, ele atraiu uma empresa investidora para ajudá-lo a comprar e modernizar a usina. Por 2 anos, ele se preparou para este momento. Hoje é o primeiro dia que vamos iniciar as atividades nessa usina depois de 16 anos e 6 meses fechada. Quando a iniciarmos, será a primeira tentativa de mandar energia para as redes de transmissão. Eles têm que conseguir bastante vapor para produzir 17 megawatts, o mínimo que a Bottle Rock precisa para começar a vender eletricidade para a Companhia Elétrica Estadual da Califórnia. Antes que os vapores entrem na usina, eles precisam ser limpos dos resíduos das rochas. Durante o processo, também ocorre a emissão de gases perigosos. Uma dose alta de sulfeto de hidrogênio pode ser fatal. Nós vamos transferir o pessoal para uma área segura. Nós queremos garantir que ninguém seja sucumbido pelos gases, porque podem estar em nível muito concentrado ao sair. Tentamos escolher um dia em que as condições do tempo sejam ideais. Hoje ventou muito. Os vapores irão se dispersar logo que tiverem saído. Os trabalhadores receberam um sofisticado plano de emergência se de repente o vento mudar de direção. Correr. Quando abrirmos, vai sair alguns minutos de gás, vai ficar tudo claro e não vai dar para ver muita coisa. Só ouvir. Os vapores vão surgir primeiro, um pouco acinzentados, e depois vão clarear. Quando estiver branco e limpo, o vapor está pronto para prosseguir para a usina. A remoção foi completa. A equipe está pronta para insuflar o poço. Os trabalhadores abrem a cabeça de poço. Vapor sujo, sulfeto de hidrogênio e outras impurezas criam uma cortina de 30 metros. O vento mantém a direção e o especialista em detector de gases confirma que os gases tóxicos se dispersaram. O teste foi muito bom, limpou tudo rápido. Nós só tivemos que insuflar para a atmosfera por 15, 20 minutos. Funcionários fazem a ligação do poço com a usina, onde os operadores aguardam ansiosos a eletricidade.
Apesar dos desafios complicados, a tecnologia geotérmica funciona onde existe rocha quente, água e acesso. Entretanto, pelo fato de menos de 10% da Terra ter os três fatores, pode não dar em nada. Tudo tem a ver com a geologia do planeta, onde os recursos hídricos estão em contato com a lava quente derretida e as fontes hídricas têm bastante permeabilidade para chegar até a superfície. E isso acontece em poucos lugares do mundo. Mas e se os outros 90% da área da superfície da Terra pudesse ser disponibilizada para procurar energia geotérmica? Daria uma área 10, 15, 20 vezes maior do que nós temos para os sistemas geotérmicos atuais. É um aumento astronômico. Atualmente, duas equipes de visionários, uma na França e outra no norte da Califórnia, acreditam ter descoberto tecnologias revolucionárias que podem espalhar a energia geotérmica por todo o mundo. Este é o Vale do Rhine, na França, conhecido pelos vinhedos e fazendas pitorescas. Mas aqui, nesse interior bucólico, um projeto geotérmico espera ser escolhido como arsenal contra o aquecimento global. O projeto Soultz, batizado com o nome do vilarejo vizinho, batalha 20 anos para responder uma questão crítica para o futuro da energia geotérmica. Será que o calor da Terra pode ser armazenado não apenas em zonas vulcânicas propícias como a Islândia e os geysers, mas em todo o planeta? Se isso fosse possível, muitos países poderiam construir usinas geotérmicas e o mundo teria uma alternativa para as usinas de combustíveis fósseis. O trabalho nesta região é baseado na teoria de desenvolvimento dos anos 70 do Laboratório Nacional de Los Alamos, que no final se tornou conhecido como Enhanced Geothermal System, ou EGS. EGS é um processo no qual se perfura a subsuperfície em zonas quentes e secas. Fraturam-se as rochas, adiciona-se água, deixa-se essa água esquentar e depois a extraímos. A missão do projeto Soultz era completar uma usina EGS para demonstrar que a geotermia pode dar certo no mundo todo. Aplicando os princípios do EGS, os engenheiros já perfuraram com sucesso 3 poços de 5 quilômetros para dentro da rocha quente, injetaram milhões de litros de água pressurizada e criaram um enorme reservatório artificial, parecido com os que foram encontrados nos geysers e na Islândia. O próximo passo, injetar a água no poço central e retirar a água aquecida dos outros 2. De longe, o maior desafio do Soultz foi perfurar os poços nas profundidades exigidas pelo EGS. Conforme se trabalha no mais profundo subterrâneo, acaba se levando mais percalços. Surgem muitos problemas no processo, por isso tem muita pressão. Pode apostar. Hoje a pressão está para aumentar. Segundo as leituras de temperatura do subterrâneo, alguma coisa está bloqueando a ligação entre o segundo e o terceiro poço do Soultz. Pode ser uma barreira entre os 2 poços que ainda não foi aberta pela fraturação. Se eles não conectarem os poços, o Soultz vai produzir 50% menos energia do que o desejado, um resultado que pode prejudicar o futuro da tecnologia do EGS. Eles precisam descobrir o que está interrompendo o fluxo da água lá embaixo. Estamos tentando investigar o subterrâneo com um novo experimento sísmico que está acontecendo em segundo plano. Só existe uma ferramenta para a missão, o sensor sísmico chamado de geofone. É preciso entender que você está parado na superfície e tudo o que estiver fazendo está a 5 quilômetros da sua posição e sempre depende de informações indiretas. Um engenheiro abre a cabeça do poço. Eles iniciam o gancho e começam o longo processo de baixar os geofones até a zona de obstrução. O mesmo instrumento é utilizado pelas companhias de petróleo e gás. Mas eles não suportam as condições implacáveis no interior dos poços geotérmicos. Enquanto isso, outro técnico coloca 2 máquinas enormes em posição. Uma a 5 quilômetros ao norte do poço e outra a 5 quilômetros ao sul. Pesando 22 mil quilos, elas são conhecidas como caminhão de bate-golpe.
Elas andam juntas com os geofones, mandando grandes ondas de choque através da terra e dentro da área obstruída do poço. Os geofones, que funcionam como um sonograma, registram as ondas e geram um perfil sísmico da obstrução. Estamos tentando ter uma ideia da geologia e da estrutura das fraturas. Os geofones estão posicionados a quase 5 quilômetros abaixo. Chegou o momento de fazer a primeira leitura. O geofísico ativa à distância o caminhão de bate-golpe. Vou mostrar como ele vibra. Após uma detonação de 1 minuto, nada. O geofone não está funcionando. O ambiente hostil de um poço EGS mais uma vez levou a melhor. Ele falhou por causa das altas temperaturas. A ferramenta ficou por 3 ou 4 horas a 180 graus Celsius. Por isso, a parte eletrônica não aguentou. Para resolver o mistério do reservatório que não funciona, a equipe agora tem que consertar o geofone e recomeçar tudo. Todos os dias temos problemas como esse. Nada parece funcionar neste poço. Algumas horas depois, o geofone está consertado. A equipe mais uma vez baixa o geofone até a posição. 4.680 metros. Eles acionam os caminhões bate-golpe. Desta vez, o geofísico conseguiu uma leitura. O geofone está funcionando. De todo esse apontamento, só podemos utilizar esta parte, que é usável. As imagens mostram que não há fendas entre os dois poços, mas nada mostra sobre o que está causando o bloqueio entre eles. A descoberta apenas aumenta o mistério dos poços obstruídos. A não ser que eles encontrem uma solução no futuro, apenas 2 dos 3 poços vão estar ligados e a produção de energia da usina permanecerá limitada. Mas o que é mais importante é que qualquer falha em Saltz pode reduzir o entusiasmo para futuros projetos do EGS. O projeto Saltz pode nunca conseguir toda a energia que eles esperavam dos poços experimentais. Mas eles provaram que as usinas geotérmicas agora podem ser viáveis em 50% a 60% da superfície da Terra. A Austrália e a Alemanha já estão construindo usinas EGS com base em parte nas pesquisas. A tecnologia atual de perfuração do Velho Mundo pode ser muito lenta para perfurar poços de profundidade para fazer valer o custo-benefício do EGS. Mas e se alguém inventasse uma perfuratriz que pudesse atravessar o granito sólido como se fosse manteiga e descer além de profundidades de 15 quilômetros? Se tal tecnologia existisse, os engenheiros poderiam escavar poços mais profundos e mais quentes e a apenas uma fração do custo das perfuratrizes convencionais. Alguns acreditam que tal invenção existe aqui, neste laboratório pequeno e pouco conhecido escondido em um armazém no norte da Califórnia. Em alguns minutos, Jared Potter, o gerente-geral da Perfurações Potter, vai tentar o que muitos consideram impossível: fazer um buraco em um bloco de granito de meia tonelada em questão de minutos. Essa rocha é dura mesmo. Dá para imaginar que perfurar esta rocha com qualquer outra tecnologia vai demorar muito tempo e muitas brocas vão ser gastas. Por isso, Ei, Jim, soltou. Precisa de uma chave Allen. Jared e uma pequena equipe de engenheiros e cientistas montam uma despretensiosa peça de equipamento. Muito bem, lá vamos nós outra vez. Eles alegam que este cone de metal vai abrir um buraco sem nenhuma quebra.
Eles a chamam de perfuratriz de jato de chama. A perfuratriz foi concebida há 30 anos pelo pai de Jared, Robert Potter, que foi um pioneiro na ciência geotérmica do Laboratório Nacional de Los Alamos nos anos 70. Agora, Jared já terminou diversos protótipos projetados para colocar a tecnologia no seu teste final. Se a perfuratriz de jato de chama der certo, pode ser o santo graal da tecnologia geotérmica e uma das chaves para a diminuição da nossa dependência dos combustíveis fósseis. Esta tecnologia pode perfurar rápido, 160 metros por hora, 10 vezes mais rápido do que a perfuração convencional. E como não está em contato com a rocha, não há desgaste da broca. Entretanto, Potter deve primeiro mostrar que o protótipo dele funciona. Tudo está preparado para o teste. O gás hidrogênio entra pela cabeça da perfuratriz. Quando ligado, ele deve chegar a 1.800 graus Celsius, mais quente do que a lava. Uma chama pouco visível, de alta velocidade, sai da ponta da perfuratriz, superaquecendo o bloco de granito. Em breve, minúsculos fragmentos da rocha vão começar a voar pelo ar. A chama intensa faz a estrutura do mineral se deteriorar. O teste está completo. A abertura do orifício é de pouco menos de 10 centímetros. E o orifício tem 25 centímetros de profundidade. E nós o perfuramos em quase 3 minutos. O protótipo conquistou seu primeiro objetivo, passar rápido através da rocha. Contudo, Potter também precisa mostrar que a tecnologia de jato de chama funciona num poço de profundidade úmido e de alta pressão. É aí que esta máquina entra em ação. É outro protótipo chamado perfuratriz hidrotérmica, que simula as condições de umidade e a alta pressurização do mais inóspito ambiente subterrâneo. A perfuratriz hidrotérmica deve permitir a sondagem em profundidades de 9, 12, até mesmo 15 mil metros por 30 centímetros de diâmetro. Parece maluquice. Tudo bem, Jim. Vamos ver. Vá em frente e ligue a força. A broca da perfuratriz hidrotermal é uma chama de 4.000 graus Celsius. Só que, ao contrário da broca convencional, ela nunca toca na rocha. Em vez disso, a chama superaquece um jato de água que fragmenta a rocha. Ela também remove os fragmentos para fora daquela área. Potter retira a pequena amostra de granito para verificar os resultados. A perfuratriz conseguiu fazer um orifício perfeito. Quando Potter testar a perfuratriz com um equipamento específico para ela, a invenção dele pode começar a ser vendida. Ainda não está bem do jeito que queremos. Não acho que terminamos ainda. Se eles conseguirem, os poços podem ser perfurados com mais rapidez, mais barato e com profundidade maior. As usinas geotérmicas, então, poderão ser construídas em qualquer lugar do planeta. Entretanto, até a chegada de uma perfuratriz de chamas que funcione, a indústria da perfuração terá que continuar perfurando devagar. Perfurar buracos mais profundos não é um absurdo. O mais importante é que ainda está em fase de pesquisa e é preciso provar que é viável comercialmente. Os engenheiros no Poço 26, nos arredores de Reykjavik, bem que poderiam estar usando a perfuratriz hidrotérmica neste momento. É um poço bastante fechado. Não parece que vai abrir muito. Eles continuam moendo 2 quilômetros para dentro da rocha vulcânica da Islândia, em busca de água a 300 graus Celsius. Se eles não tiverem sucesso, o investimento deles de 2.200.000 euros pode dar em nada. Uma geóloga no local de perfuração examina as pequenas amostras retiradas há apenas algumas horas atrás. Cada fragmento tem uma história para contar. Nós analisamos os tipos de rocha. Elas podem informar sobre as temperaturas e também se há fissuras e aberturas. O mais recente grupo de amostras da fenda mais profunda fornece uma pista importante. Posso analisar determinados recursos naturais brutos que indicam que o sistema chegou a quase 280 graus. 280 graus é muito quente, mas não é a temperatura mais indicada para fazer funcionar uma das usinas elétricas da Islândia.
Os engenheiros continuam a perfurar por mais 24 dias, fazendo o custo total do poço experimental chegar a mais de 2 milhões de euros. Então, eles descobrem o que estavam procurando: temperaturas de 300 graus Celsius. A Companhia de Energia Elétrica da Islândia estava com sorte. O poço era quente o suficiente e eles vão construir um dos maiores projetos geotérmicos do planeta em cima da fonte recém-descoberta. Outra equipe de perfuração a 6.800 quilômetros de distância pode não ter tanta sorte. A equipe na usina de Bottle Rock, na Califórnia, havia explodido um dos poços ativos, eliminando terra e outros resíduos. Depois, desviaram vapor limpo para a usina recém-renovada, onde os engenheiros estão aguardando para gerar eletricidade e começar a produção pela primeira vez. Entretanto, esta usina elétrica precisa de pelo menos 17 megawatts de potência para funcionar comercialmente. Se a usina não chegar ao mínimo, perderão dinheiro todos os dias em que ela permanecer inativa. Depois de passar por dutos durante 1 quilômetro, o vapor entra na usina e chega até a turbina. Pela primeira vez em 17 anos, a turbina começa a girar. O vapor está fazendo a turbina girar a 600 rotações por minuto. Mas logo depois de a turbina ter esquentado um pouco, nós vamos aumentar o fluxo de vapor na turbina para 3.600 RPM, que é a velocidade máxima dela. O vapor fornece energia mais do que o suficiente. Quando a turbina começa, o mesmo acontece com o gerador. Na sala de controle, os engenheiros verificam as leituras. O que eles veem os deixam imobilizados. Nada de eletricidade. O motivo fica claro. Apesar de o gerador estar girando, não produz eletricidade. E se ele não pode produzir eletricidade, pode acontecer um desastre. A turbina pode girar rápido demais. E é muita tensão para suas lâminas. Elas podem se partir e ficar em pedaços. Para substituir a imensa turbina e com os meses de inatividade, milhões de prejuízo podem ser gerados para Bottle Rock. A equipe logo isola o componente que está causando o problema. Os engenheiros precisam agir rápido ou vão perder a turbina. Nós torcemos a turbina e ela girou de volta até a velocidade zero. A equipe por pouco não consegue prevenir um desastre. Agora eles precisam descobrir o que deu errado. Eles também têm outro problema para resolver. A maioria das instruções foi traduzida do japonês para o inglês e com alguns problemas na tradução. Consertar uma usina demora 9 dias e tem o custo de $50 mil. Então, a espera de 17 anos da usina Bottle Rock chega ao fim. O mesmo acontece com Lou Capuano. O sonho dele de reativar uma instalação antiquada virou realidade. A usina entrou em operação com sucesso e começou a enviar energia limpa para a rede elétrica da Califórnia. A energia geotérmica tem sido uma das energias renováveis menos conhecidas por mais de meio século. As usinas são operadas por uma fonte grátis de energia, emitem quase nenhum poluente e são lucrativas. No entanto, a energia geotérmica fornece mísero 0,5% da energia mundial, tem pouca influência política e permanece quase que desconhecida do público. Tenho 3 filhos na escola e devo admitir que eles não estão aprendendo nada sobre a energia geotérmica. A energia solar e a eólica muitas vezes recebem subsídios do governo e têm mais espaço na imprensa e atenção do público do que a energia geotérmica. No entanto, como as tecnologias solar e eólica não podem gerar eletricidade quando não tem vento ou sol, a energia geotérmica vence fácil a corrida pela capacidade de produção. Por outro lado, como a Islândia mostrou, a energia geotérmica pode fazer o que as usinas de carvão, petróleo e nuclear fazem: fornecer eletricidade em abundância. Isso significa que a energia geotérmica pode fornecer eletricidade o tempo todo.
Então, por que alguns acham que a força geotérmica não é tão boa quanto as usinas de combustíveis fósseis e não pode competir com as tecnologias ecológicas? As pessoas sentem o sol e o vento. Em muitos casos, não sabem o que é energia geotérmica. A indústria sempre batalhou para ter visibilidade. O mundo debaixo dos nossos pés permanece obscuro. E, no entanto, as realidades que nosso planeta enfrenta estão se tornando cada vez mais claras a cada dia. Hoje em dia, o mundo exige quase 10 trilhões de watts de eletricidade anualmente. Quase 90% desta eletricidade é fornecida pelas indústrias de carvão, petróleo ou energia nuclear, que emitem bilhões de toneladas de dióxido de carbono ou deixam para trás o perigoso lixo tóxico. Desde a origem da ciência geotérmica, seus visionários sonharam em oferecer ao mundo uma alternativa ecológica. A energia geotérmica talvez tenha o maior potencial para fornecer quantidades adicionais significativas de energia elétrica para o mundo. A questão é, será que pode funcionar no resto do mundo que não foi abençoado com a geologia exclusiva dos geysers ou a Islândia? A resposta a esta pergunta depende muito dos resultados do projeto EGS em Salts e de novas tecnologias promissoras que podem revolucionar a sondagem das rochas. Nosso sonho é fazer com que o sistema geotérmico se torne um elemento rotineiro no mundo. Estamos liberando um vasto potencial. A tecnologia geotérmica vai explodir. Se eles conseguirem, o homem poderá permitir, afinal, que a força da Mãe Natureza venha ao nosso socorro e ao do nosso planeta. Versão Marshmallow São Paulo.